Olá pessoal, onde quer que você esteja, meu grande abraço por esse Brasil e esse mundão de Deus. A partir de agora eu tenho mais informações para você e hoje eu vou falar sobre um assunto que tem muita gente me pedindo para colocar a par. E é sobre a Guerra de Troia, uma guerra que aconteceu e eu vou contar toda a história para você agora ficar por dentro, porque existem muitas dúvidas. Eu vou deixar você a par delas. Antes, eu queria te convidar a dar o seu like, se inscrever no nosso canal e também apertar o sininho para que nós possamos ter mais engajamento através do YouTube, ok? Grande abraço para você, aonde quer que você esteja. Coloque aí nos comentários de onde você está falando agora, de onde você está assistindo, de onde você está participando. Coloque aí nos comentários, ok? Vamos lá então. O cavalo de Troia é uma das histórias mais famosas da mitologia grega e também uma estratégia militar engenhosa que ocorreu durante a Guerra de Troia. A história tem início com a Guerra de Troia, que foi travada entre os gregos e os troianos. A guerra durou exatamente 10 anos, com os gregos tentando conquistar a cidade de Troia, governada pelo rei Príamo. No entanto, apesar de muitos esforços, os gregos não conseguiram invadir a cidade e a guerra estava estagnada. Foi então que o herói grego Odisseu, também conhecido como Ulisses, teve uma ideia brilhante. Ele planejou construir um enorme cavalo de madeira oco, conhecido como Cavalo de Troia. Dentro do cavalo, ele escondeu uma força de soldados gregos selecionados, liderados por ele mesmo. O resto do exército grego fingiu partir, navegando para a ilha vizinha de Tenedos. Os troianos, curiosos com o cavalo gigante, trouxeram-no para dentro das muralhas da cidade, acreditando que era um presente dos deuses ou um símbolo de rendição por parte dos gregos. No entanto, enquanto os troianos celebravam a suposta vitória e festejavam, os soldados gregos que estavam escondidos dentro do cavalo de Troia saíram sorrateiramente durante a noite, abrindo os portões da cidade para o exército grego que havia retornado secretamente. Os soldados gregos invadiram Troia, pegando os troianos completamente desprevenidos. A cidade foi saqueada e destruída, pondo fim à longa Guerra de Troia. O rei Príamo foi morto e sua família real foi derrotada. Além disso, o herói grego Aquiles, que havia sido morto durante a guerra, foi vingado. O episódio do cavalo de Troia é famoso pela sua astúcia e engano. Ele ilustra como um plano bem executado pode superar a força bruta. Essa história se tornou um símbolo de traição e da astúcia na cultura popular e é frequentemente referenciada como uma metáfora para quando algo aparentemente inofensivo ou benéfico revela ser prejudicial ou perigoso. Aqui eu também vou passar para vocês algumas informações adicionais. Primeiro, origem da ideia. Segundo a lenda, foi o herói grego Odisseu quem concebeu a ideia do cavalo de Troia. Ele era conhecido pela sua astúcia, sagacidade e foi ele quem propôs a construção do cavalo oco como uma estratégia para entrar na cidade de Troia. Segundo, construção do cavalo. O cavalo de Troia era uma estrutura maciça de madeira construída pelos gregos usando tábuas e troncos de árvores. Era grande o suficiente para abrigar vários soldados gregos em seu interior. Além disso, o cavalo tinha uma aparência impressionante, com detalhes artísticos e simbólicos. Terceiro, seleção dos soldados. Odisseu escolheu a dedo os soldados que iriam se esconder dentro do cavalo. Eles eram guerreiros, habilidosos e determinados, prontos para sair do cavalo e atacar assim que as portas da cidade fossem abertas. Quarto, o engano dos troianos. Os troianos, enganados pela aparência do cavalo de Troia e pelas supostas intenções pacíficas dos gregos, decidiram trazê-lo para dentro dos muros da cidade, como um troféu de guerra. Eles acreditavam que tinham vencido a guerra e que o cavalo era um presente dos deuses. Quinto, a queda de Troia. Durante a noite, enquanto os troianos estavam distraídos, celebrando a sua vitória,
os soldados gregos saíram do cavalo e abriram os portões da cidade para o exército grego que havia retornado secretamente. Os gregos invadiram a cidade causando caos e destruição. Foi um momento decisivo que levou à queda de Troia. Sexto, consequências da estratégia. A estratégia do cavalo de Troia provou ser bem-sucedida, permitindo aos gregos conquistar a cidade que antes parecia inacessível. A história da Guerra de Troia e o cavalo de Troia se tornou um dos episódios mais conhecidos da mitologia grega, perpetuando-se ao longo dos séculos como um exemplo de astúcia militar e traição. Sétima, representações artísticas e literárias. A história do cavalo de Troia foi amplamente retratada em várias formas de arte e literatura ao longo da história. É uma fonte frequente de inspiração para pinturas, esculturas, poesias, peças de teatro e outras obras criativas. Na história da Guerra de Troia, também existem dois personagens, Helena e Menelau. Helena, também conhecida como Helena de Troia, foi uma personagem importante na mitologia grega e uma das figuras-chave na Guerra de Troia. Ela era a filha de Zeus, o rei dos deuses gregos, e de Leda, rainha de Esparta. De acordo com a lenda, sua beleza era tão extraordinária que ela era considerada a mulher mais bonita do mundo. O casamento de Helena com o rei Menelau de Esparta foi interrompido quando Paris, príncipe troiano, visitou Esparta e se apaixonou por ela. Paris a levou consigo de volta para Troia, provocando a ira de Menelau e dando início à Guerra de Troia. Os gregos, liderados por Agamenon, irmão de Menelau, e acompanhados por heróis como Aquiles e Odisseu, cercaram a cidade de Troia por 10 anos em uma tentativa de recuperar Helena. A história de Helena é marcada por debates e controvérsias sobre sua natureza e sua responsabilidade na guerra. Alguns argumentam que ela foi uma vítima sequestrada por Paris e forçada a permanecer em Troia contra sua vontade. Outros veem Helena como uma figura sedutora e traiçoeira, cuja beleza desencadeou a guerra que causou a destruição de Troia. A Guerra de Troia chegou ao fim, como eu já mencionei antes, com a famosa estratégia do cavalo de Troia, em que os gregos usaram um enorme cavalo de madeira, oco, para entrar sorrateiramente na cidade e derrotar os troianos. Após a queda de Troia, Helena retornou a Esparta com Menelau. A história de Helena e a Guerra de Troia foram imortalizadas em diversas obras literárias, sendo a mais famosa a Ilíada, de Homero. Ela também foi retratada em muitas obras de arte ao longo dos séculos, incluindo pinturas e esculturas. Quanto ao número de mortos nessa guerra, na mitologia grega, a Guerra de Troia é uma narrativa épica e lendária que envolveu grandes exércitos e heróis. No entanto, em termos históricos, a existência real da guerra e o número exato de mortos são incertos, pois a história é baseada em mitos e lendas. De acordo com os relatos mitológicos, a guerra durou 10 anos e envolveu um grande número de soldados gregos e troianos, heróis gregos como Aquiles, Ajax e Diomedes, entre outros. Eles lutaram ao lado de um exército grego massivo, enquanto Troia foi defendida por heróis troianos, incluindo Heitor e Paris. A Ilíada, de Homero, é uma das principais fontes para a narrativa da Guerra de Troia, mas o poema épico se concentra em eventos específicos de guerra e das batalhas dos heróis, não fornecendo o número total de mortos. As lendas afirmam que a guerra foi exatamente sangrenta e resultou em um grande número de baixas em ambos os lados. Além dos heróis, muitos soldados comuns e civis também foram afetados pela violência do conflito. Embora não haja um número exato de mortos conhecido, a história da Guerra de Troia continua sendo um conto épico e trágico, repleto de heroísmo, intriga e consequências devastadoras para todos os envolvidos. Ok, pessoal, essa aí foi mais uma história que eu trouxe para você, mais uma notícia interessantíssima sobre a Guerra de Troia. A qualquer momento eu volto com mais informações para você aqui no jornal Janela News Notícias. Lembrando sempre que aconteceu, eu entrego para você.